Olá, meu nome é Ana Carolina, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás e neste vídeo vou falar um pouco sobre o que está contido no parecer do Conselho Nacional de Educação, número 11/2000. Esse parecer trata das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, ou seja, o caminho que a educação de jovens e adultos deve seguir para cumprir com seu objetivo, que é oferecer um ensino de excelência e atender suas especificidades próprias. Antes deste parecer, no Brasil existiram muitos movimentos que objetivavam a educação de jovens e adultos. São eles: CIREPA, que era uma educação por meio de rádio, que aconteceu de 1959 até 1969. CEPLAR, que era uma companhia de educação popular, que aconteceu de 1961 a 1964. Houve também a Cruzada ABC, de 1964 a 1970. MEB, que foi o Movimento de Base, 1961. E MOBRAL, um Movimento Brasileiro de Alfabetização, em 1967, que foi o grande movimento em prol da educação de jovens e adultos, encabeçado por Paulo Freire. Mas eles não conseguiram se sustentar por muito tempo. A educação de jovens e adultos era vista apenas como um movimento de compensação do período em que não foi usufruído pelo cidadão. O Estado queria compensar uma parte do histórico educacional que o cidadão não pôde fazer durante a infância e adolescência ou não pôde concluir. Havia muitos interesses políticos envolvidos. Sabemos pela história que as pessoas não podiam votar caso fossem analfabetas. Na época da Revolução Industrial, os trabalhadores tinham mais chances de serem contratados caso fossem alfabetizados. Então, depois de tantos movimentos de alfabetização, surgiu o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, encabeçado por Paulo Freire, enquanto ele estava na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Esse movimento ganhou muita força e grandes aliados. Desta maneira, passou a fazer parte da LBD, que é a Lei de Diretrizes e Bases de 1996. E dentro da LBD, ela ganha artigos próprios. Esse parecer se torna um marco muito importante na educação de jovens e adultos, pois direciona o ensino, a modalidade de ensino. Este parecer traz à luz uma nova visão, inserindo nele a base de estudo que Paulo Freire trouxe lá atrás em outros movimentos, onde os conhecimentos adquiridos fora da escola também deveriam ser valorizados e avaliados. Obviamente que hoje ainda não se chegou à prática ideal, pois sabemos que muitas dessas mudanças aconteceram apenas no papel. O aluno do EJA é o cidadão trabalhador rural ou urbano que não teve condições de frequentar a escola ou precisou se ausentar dela. Não conseguiu concluir os estudos na idade apropriada. Muitos destes também foram parte discriminada da sociedade em algum momento da vida. Os jovens que frequentam a EJA são jovens que têm uma sequência de reprovação, que desanimaram ou que precisaram desistir dos estudos para ajudar no sustento da família. Lembrando que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, para serem matriculados na modalidade de jovens e adultos, estes alunos deverão ter idade mínima de 15 anos para o ensino fundamental e maiores de 18 anos para o ensino médio. O que é importante se considerar é que os alunos da educação de jovens e adultos são alunos diferentes dos que estão presentes na escola nos anos adequados. Deste modo, o professor precisa avaliar muito bem os métodos e as práticas pedagógicas que serão usados nesta modalidade. São jovens e adultos que já são maduros, com larga experiência profissional, com uma expectativa de inserção ou de reinserção no mercado de trabalho e com um olhar diferenciado sobre as coisas que acontecem na vida. Portanto, é preciso ter cautela para não aumentar a sobrecarga imposta nesse cidadão, fazendo com que ele, ao invés de se aproximar da escola, acabe se distanciando dele. A Lei de Diretrizes e Bases incentiva o aproveitamento de estudos e sendo esta orientação válida para todo e qualquer aluno.
Dessa maneira, a escola e o professor devem aproveitar todo tipo de conhecimento que o aluno traz em sua vivência extraescolar. A educação de jovens e adultos é um momento significativo de reconstruir estas experiências de vida e trazer novos significados aos conhecimentos das etapas anteriores da escolarização, introduzindo assim os saberes que o aluno já traz para dentro da sala de aula, onde o professor vai acrescentar novos conhecimentos. A validação do que se aprendeu fora dos bancos escolares é uma das características da flexibilidade da educação de jovens e adultos. Neste parecer, eu gostaria de enfatizar 3 funções importantes da educação de jovens e adultos. A primeira função é reparadora. Reparar, corrigir um período que deixou de existir na vida do cidadão. Deixou de acontecer na idade apropriada. Então, é esta uma das funções da educação de jovens e adultos. A outra função é equalizadora. Equalizar vem de igualdade, ou seja, proporcionar oportunidades iguais para todos os cidadãos, para que aqueles que não conseguiram concluir seus estudos ou até mesmo frequentar a escola pela primeira vez possam ter esta oportunidade, assim como aqueles que puderam fazer isso na idade apropriada. Qualificadora. Adequar, qualificar, atualizar o cidadão com uma educação permanente, para que ele seja capaz de melhorar sua condição de vida por meio do estudo, das habilidades e das oportunidades de transformação que o estudo vai trazer. Essa função de qualificadora vem de encontro com uma função que também pode ser chamada de permanente, onde o cidadão tenha acesso à educação por toda a sua vida, sem limite de idade ou condição. Esse direito é assegurado para ele em lei. A educação de jovens e adultos é uma promessa de qualificação de vida para todos, inclusive para os idosos, que têm muito a ensinar para as novas gerações. Por exemplo, no Brasil, a expectativa de vida aumentou bastante. Então, está assegurado em lei que esse cidadão, enquanto ele viver, ele vai ter oportunidades de aprender. E para terminar essa minha videoaula, eu gostaria de citar a Declaração de Hamburgo sobre a EJA. Diz assim: a educação de jovens e adultos torna-se mais que um direito, é a chave para o século XXI. É tanto consequência do exercício da cidadania, como condição para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça. Então é isso, pessoal. Até a próxima.